tudo bem com vocês? Bem, hoje eu estou aqui para falar mais uma vez sobre a leitura em voz alta, a leitura em compartilhada, aquele período do dia em que os pais param para ter um momento de leitura com seus filhos. Bem, eu já no outro vídeo já contei um pouquinho da nossa história, como nós começamos, o que nos motiva, né, para que você possa refletir o que te motiva, como você quer, né, aplicar, qual o seu objetivo com a leitura em voz alta. Bem, eu quero ler um trecho de um livro, uma citação de Douglas Wilson, que diz assim: quando se sentar em uma cadeira para ler, a cadeira é um altar. O ato de ler é um sacrifício vivo, de cheiro doce para Deus. Você se entrega à tarefa de ler. Lembre-se, você está moendo o grão, assando e trazendo o pão para a mesa. Né? Então, achei essa citação muito importante e eu queria iniciar esse tempo aqui lendo ela e também, né, já começando a esclarecer algumas dúvidas muito frequentes, que é como começar, como estimular a leitura, como fazer essa mágica, né, acontecer. Bem, eu já falei que seria muito bom que isso fosse uma mágica, né? Fosse daquele tipo assim, como a leitura, né? Era uma vez em uma casa calma e feliz, onde sua mãe acorda pela manhã e ao contemplar o seu jardim, prepara o café e seus filhos, depois de fazer todo o asseio, se assentam à mesa juntos, fazem uma oração, agradecem ao Senhor pela refeição diária e ali toda a família junto, contemplando a beleza do nosso Criador, a bela natureza, com toda aquela beleza se sentam calmamente, com serenidade, para fazer a leitura compartilhada, né? Antes desse momento, um dos seus filhos pede permissão à sua mãe para se retirar da mesa, para ir até a biblioteca, para pegar o livro selecionado pela família. E assim, todos juntos iniciam a leitura compartilhada. Ah, isso seria maravilhoso, que isso fosse verdade, né? Seria bom, acho que eu vou escrever esse livro. Seria muito bom que isso fosse verdade. Mas não é assim, não é nem sempre é nesse ambiente de serenidade, de tranquilidade, nem sempre é assim. E não é assim, né? Aquelas crianças que amam os livros, vão lá e escolhem na biblioteca, nem sempre a gente tem recursos suficientes para fazer esses tipos de investimento, né? Mas eu quero dar algumas dicas para vocês de como estimular, de como começar a leitura em voz alta, né? Eu tenho aqui umas anotações e eu quero ler para vocês, né? O primeiro passo é leia junto, né? Leia respeitando o estilo literário do seu filho. Bem, eu sei que quando nós iniciamos a leitura, nós queremos que os nossos filhos leiam o livro mais grosso, um livro clássico com um vocabulário, né, bem rebuscado. Porém, não é assim que se inicia esse caminhar. Se você não teve essa prática desde quando seus filhos eram pequenos de diariamente ler e hoje eles já são grandes, né, já tem 8, 9 anos, então você vai ter que parar para entender qual é o estilo literário do seu filho. O que ele gosta, né? Ah, meu filho, uma das coisas que eu estimulei a minha filha é que ela gostava muito de cozinhar. Então eu comprei livro de receitas, ela pensava ler, né? Então eu comecei por aí. Ela gostava muito de contos, né? Então eu comecei com contos de fadas, verdadeiros contos, e assim eu fui caminhando até os clássicos e ela foi. Só que, né, eu tinha uma filha que gostava de clássico, de conto, que tinha um estilo literário, mas a outra não. E aí foi um dos erros que eu cometi. Eu selecionei os livros para aquela leitura do ano, tanto a leitura individual quanto a leitura compartilhada, baseada em uma única filha. E isso não foi bom, né? E eu não tinha percebido, eu não tinha essa luz, essa clareza que eu deveria parar e observar o estilo literário, né, dela. Né? Ah, Aline, mas a leitura em compartilhada tem que ser um livro comum. Então você pode selecionar, olha, esse período aqui nós vamos ler o livro que uma escolhe, depois a outra escolhe o outro. Né? Mas não era só a leitura em compartilhada que eu havia feito um planejamento, também a leitura individual. E quando eu percebi, sim, que eu creio que foi o Espírito Santo que me fez ver que uma tinha um estilo e a outra tinha outro, eu corri para descobrir esse estilo literário dela e comecei a investir, né? Eu lembro que meu esposo parou e ele encontrou uma série
e ele falou, eu pensei nessa nossa filha. E eu falei, ah, então compra. E a gente não conhecia, não tinha indicação, a gente não tinha nada. E ele falou, vou comprar. Bem, nós compramos aquela série e ela leu em um mês, assim, ela leu muito livro, passou para o outro, eram 3. E ela gostou e nós descobrimos o estilo literário dela. E agora eu invisto assim. Claro que hoje eu já ensino para ela que nós não fazemos só aquilo que a gente tem vontade de fazer. Né? Nós não fazemos só aquilo que a gente gosta de fazer, mas muitas das vezes nós precisamos ler um livro, algum estilo diferente do que nós temos para aprender. Mas para iniciar essa leitura em voz alta, para que seu filho inicie nesse caminhar, né, de se apaixonar pela leitura, você precisa entender qual o estilo dele, o que ele gosta. Não adianta você querer colocar para o seu filho ler aquilo que você gosta. Né? Não vai acontecer, ele não vai gostar, sabe? Eu me lembro que eu sempre gostei muito de gibi e de biografia. Outros livros eu nunca gostei de ler. Eu lembro que eu fui ler uma biografia, né, de um cantor muito famoso que mexeu muito comigo numa fase, eu me via na história, eu me via naquela época, sabe? Impressionante. Então eu gosto, até hoje eu gosto de filmes assim, isso me envolve, eu leio mais rápido, sabe? Então isso é muito importante. A primeira coisa que você precisa fazer é ler, respeitando o estilo literário do seu filho. A outra coisa é reserve um lugar. Sim, tudo com criança é por meio de rotina. Escolha um horário. Vai ser depois do café? Vai ser no café? Vai ser no período do almoço? À tarde? À noite? Escolha um lugar e um horário. E ali você inicia, sabe? Respeitando o estilo do seu filho, você inicia aquele tempo de leitura juntos, né? Então isso é muito importante você observar. Lugar, horário, crie uma rotina. Né? O dia que você não for, quando chegar o horário, eu lembro que tinha dias que eu falava assim, ah, hoje a mamãe não quer. Mãe, a gente já tá aqui te esperando. Então, assim, já iam pro lugar certinho, já ficavam esperando. Ou era meu esposo, a mesma coisa. Todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar, e pode ser períodos curtos. Não adianta você querer também ficar 1 hora lendo pro seu filho, a não ser que ele peça. Já aconteceu sim das meninas, mãe, lê mais. Mas também já aconteceu, mãe, chega, não aguento mais. Né? Já aconteceu também. Então, períodos curtos. Separe 15 minutos, 3 páginas, 2 páginas, sabe? Depois, com a prática, com a rotina, você vai aumentando períodos curtos no mesmo lugar, no mesmo horário, respeitando o estilo literário do seu filho. Também é muito importante você ler com ritmo, com entonação, né? Não adianta você ler assim, e aí eles ficaram felizes. Olha, eu faço vozes, eu imito, eu coloco assim, hoje, por exemplo, dizia que e as crianças perguntaram pro vovô, só que eu já tinha gravado o nome das crianças, Kikita, Mariazinha, Neco e Pedrinho. E aí eu falei, isso não estava na história, eu falei, né? A história estava assim, e as crianças perguntaram para o vovô. E aí eu disse assim, e a Kikita, a Mariazinha, o Neco, o Pedrinho, a Manu e a Samara perguntaram para o vovô. E aí elas, mãe, elas sabiam que eu estava inventando. Mas eu despertei a atenção delas, sabe? Então você precisa mudar. Não adianta você vai fazer uma voz, por exemplo, eu lembro que quando eu li as Crônicas de Nárnia, era um sufoco, porque elas gostavam e eu depois esqueci a voz que eu tinha feito. Mãe, faz a voz da Lúcia, faz a voz de uma, e eu da Suzana, do Aslan. Então, assim, era difícil até gravar todas as vozes que eu escolhia. Leia com entonação, se envolva na história. O que eu posso dizer para você é leia um pouquinho antes, sabe? Leia um pouquinho antes da criança, que aí você vai já imaginando como você vai fazer essa leitura. Então, leia respeitando o interesse da criança, o estilo literário, todos os dias, no mesmo lugar, em poucos horários, né? Mas com entonação, com ritmo, com empolgação, né? Leia. Se você está agitada nesse dia, então mude o horário, leia no outro período, né? Bem, deixe os livros à disposição. Isso aqui é muito importante. Escolha os livros de acordo com o interesse da criança, já falei isso, mas deixar os livros à disposição também significa ensinar a eles como cuidar dos livros. Isso é bem importante,
sabe? Eles precisam ter acesso. Às vezes a gente vai no shopping ou em algum lugar e a gente leva eles por tantos lugares, mas a gente não leva numa biblioteca, a gente não leva num sebo, a gente não para numa livraria. A criança precisa tocar, sentir o livro, ela precisa ver, escolher, sabe? É importante. Ontem chegou uma caixinha de livro aqui em casa e a minha filha mais velha estava cheirando os livros. Ela falou: mãe, o cheiro de livro é muito bom. Eu achei engraçado, porque de verdade ela aprendeu isso, sabe? Eu fui ensinando isso, sabe? Então, deixe os livros à disposição, né? Como seu filho vai ser um leitor se ele não tem livros? Ah, Aline, mas livro é muito caro, é um investimento. Gente, esses dias uma das minhas filhas queria um brinquedo. Eu falei para ela: minha filha, dependendo do valor que eu achar o livro, eu compro uns 4, 5 livros, que é esse valor desse brinquedo. Então, assim, nós investimos em brinquedo, né? Aparelho, celular, por exemplo, e no livro a gente não quer pagar 20, 30 reais, que a gente acha muito caro. Então, invista, deixe à disposição, separe um lugar, ensine ele a manusear, não amassar as páginas, não rabiscar, cuidar do livro, né? Outra coisa também, Aline, a criança precisa estar parada para esse momento? Olha, ela pode estar movimentando as mãos, ela pode estar desenhando enquanto ela lê, ela pode estar montando um Lego, ela pode estar brincando. Ah, mas ela não vai prestar atenção. Claro que vai, sabe? Você pode estar me ouvindo agora fazendo uma outra atividade, né? Aline, mas eu já sou adulto, mas você pode educar a criança a isso. Então, todas as vezes que eu faço a leitura compartilhada até hoje com as minhas filhas, elas estão fazendo alguma outra coisa que não demande muito barulho. Tem que ser algo que elas fiquem, pelo menos, sentadas, né? E que não faça barulho para que não atrapalhe a minha leitura. Então, elas estão desenhando, fazendo caligrafia, brincando com massinha, as mãos, fazendo crochê. Hoje elas fazem crochê, hoje uma fez pintura. Então, elas estão em movimento sim. E essas atividades não são atividades bruscas, né? São atividades silenciosas que dá para você fazer a leitura em voz alta com a criança. Bem, então, resumindo aqui para vocês, tudo que eu falei leia junto, respeite o estilo literário, reserve um lugar na casa, um horário, né? Crie uma rotina, né? Em períodos curtos, todos os dias. Pode ser 10 minutos, não precisa ser muito tempo. 10 minutos todos os dias. Também leia com ritmo, com entonação, se envolva na história, né? Deixe os livros à disposição, leve essa criança para conhecer, para cheirar os livros, né? Aline, meu filho é alérgico, então não leve para cheirar, só leve para tocar, né? E a criança pode estar com as mãos ocupadas enquanto você faz a leitura em voz alta, tá bom? Bem, eu mais uma vez quero dizer para você que esse é um dos hábitos aqui da nossa família que nós priorizamos e que queremos que ele aperfeiçoa o momento em família. Então, quero animar você a iniciar, sabe? Compre livros. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga que tinha me pedido dicas de livros e ela contou como foi, né? Eu dei algumas dicas e ela comprou, ela observou esse estilo literário de um dos filhos dela. E assim que o livro chegou, eles ficaram empolgados com aquela caixinha, que eu falo que é a caixinha do amor quando chega. Ah, caixinha do amor. Então, quando a caixinha chegou, as crianças já ficaram assim, ansiosas e abriram e já começaram a ler, gostou daquele movimento. E ela falou, ela também gostou de ver os filhos satisfeitos. Ela falou: Aline, que experiência boa! Como eu gostei de ver meus filhos empolgados, envolvidos com a leitura. E um dos meus filhos não gostava de ler, eu acertei o estilo, né? E como isso foi importante. Uma coisa também que eu não falei sobre o estilo é a questão da idade. Né? Muitas pessoas me perguntam: ah, mas essa tem idade para o meu filho? Gente, a idade é algo relativo, porque às vezes uma criança de 8 anos ainda nem aprendeu a ler. E às vezes uma de 8, né, já tem um outro pensamento, sabe? Então, isso depende muito. Depende muito. Quem pede uma criança, por exemplo, de 12, 13 anos, ler Poliana, né? Quem pede? Né? Eu, com os meus 30 e poucos, que agora não lembro se eu já estava com 35 ou 36, eu li primeira vez Mágico de Oz. Tenho a minha opinião sobre eles. E as minhas filhas também. Eu não manifestei a minha opinião até que elas manifestassem a delas. E aí eu disse a minha opinião. Então eu não vejo problema sobre essa questão da idade, né? Eu acho que você precisa parar para ver qual é a sua necessidade, o que seu filho gosta, como você vai fazer isso, sabe? E aí sim, comprar o livro de acordo com a sua cosmovisão, com essa prioridade do estilo literário da sua família.
tá bom? Essas são as dicas, eu espero que tenha cooperado e sanado algumas dúvidas e que você inicie nessa jornada da leitura compartilhada, na leitura em voz alta.